Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, depois de uma longa treta, e de várias perguntas, vim refutar toda essa parada de Jiren vs Superman, e desmentir os nerfs em cima dos dois lados, e os argumentos fracos de cada um. Nesse vídeo refutarei tanto o Einert quanto o Oliver Noronha, que espalharam muita desinformação. Bom, chega de enrolação e vamos lá. Jiren é sim mais rápido do que o Dispo. Segundo topo, não. Segundo topo, o Dispo é o guerreiro mais rápido. E ele era tão veloz que o Blitz dele conseguia atingir o Rito antes mesmo do salto, né, do tempo ser executado. E o Jiren não conseguia fazer isso. Ah, Peter, mas o Jiren desviou de um golpe do Goku com instinto superior e o Dispo nem viu. E daí? Isso não prova velocidade, isso prova velocidade de reação do cérebro. E a prova disso é que o próprio Dispo não conseguia nem acompanhar a própria velocidade dele. Porque quando o Rito começou a usar a velocidade do Dispo contra ele mesmo, ele não conseguia parar no meio do caminho para evitar os golpes. O próprio Goku na forma Blue afirmou isso aqui, ó, seguinte: sua velocidade é surpreendente, mas seus movimentos são fáceis de serem previstos. É só pegar o tempo certo. Ou seja, o próprio Goku afirmou que tinha que usar um método diferente para lidar com a velocidade do Dispo, que não era apostando corrida com ele. Isso só se confirmou quando o Freeza precisou enjaular o Dispo pro Gohan conseguir lutar com ele. Mas pra mim essas evidências são de menos, na boa. Porque o próprio conceito do Dispo pra mim já é mais do que o suficiente pra afirmar que ele é mais rápido que o Jiren. O Dispo é mais rápido que o Jiren pelo mesmo motivo que o Flash é mais rápido que o Superman. Tanto o Dispo quanto o Flash foram criados para serem os mais velozes. O resto é mero detalhe que sinceramente só confirma o conceito. Lembrando que vou pular algumas partes que não tem necessidade de refutar, começando pelo famoso argumento de que Dispo é mais rápido que Jiren. Como dito na Batalha Mortal e no vídeo, Zeno era capaz de ver e enxergar Goku e Jiren, mas não via Dispo em máxima velocidade, logo Dispo seria mais rápido que Jiren. Para saber se isso é verdade, precisamos analisar melhor a visão do Zeno e a luta de Freeza e Dispo. A primeira luta em que teve uma velocidade maior que Zeno poderia reagir, foi Dispo vs It. Zeno afirmou não conseguir observar, mas logo em seguida é capaz de observar Dispo vs Freeza, que estavam relativos, e Freeza até superou Dispo por alguns momentos. Dispo era capaz de estar fora da visão de Zeno nessa luta, porém em lutas mais rápidas em que Dispo usava mais velocidade, como a luta com Freeza, ele era capaz de acompanhar até certo ponto. Isso implica que Zeno se adapta à velocidade dos guerreiros e aos poucos consegue enxergar seus movimentos. Outro ponto é que não era só o Dispo que ia além da velocidade do Godpad, e sim até mesmo o Freeza Dourado, que também era tratado como um mero borrão. Ou seja, somando esses dois argumentos, concluímos que Zeno com o tempo é capaz de se adaptar a velocidades superiores, além que de Freeza, que é bem inferior a Jiren, também conseguia fugir do Godpad, concluindo que Jiren continua superior a Dispo, via a escala em ser mais rápido que Freeza, que era relativo ao mesmo. No mínimo do mínimo, Jiren é igual a Dispo. Vegeta já destruía planetas no início. Por que o soco do Superman seria efetivo? Olha, pra mim isso aí é uma confusão gigante que acontece nos fóruns. Existe uma diferença bem grande entre destruir um planeta com uma rajada de energia e destruir um planeta com soco. Na boa, galera, é gigante. E se você analisar friamente e investigar cada um dos planetas destruídos, desde Dragon Ball Z até o Dragon Ball Super, todos esses planetas foram destruídos com poder massivo e não com força bruta. Essas coisas são diferentes. Então são diferentes que a gente separou aqui os dois atributos para analisar eles como coisas diferentes. Eu sei que vai ter gente dizendo que o Bill destruiu metade de um planeta lá com a pontinha da unha, mas isso também é erro de interpretação. Porque no momento que o Bill toca a mesa, a gente pode ver uma onda de energia roxa se expandindo pela mesa. E segundos depois, o planeta explodindo de dentro para fora com uma energia da mesma cor. Tipo, foi fácil ver isso. O mesmo efeito a gente vê, inclusive, quando o Freeza destrói a Terra, né? Dá pra ver até uma onda de energia vermelha se expandindo lá pelo chão. Mas assim, aqui tem uma grande diferença entre socos que destroem planetas e rajadas de energia que destroem planetas. Rajadas de energia consomem energia. Socos não. Fora o fato de que não é toda vez que os personagens de Dragon Ball usam esse poder todo. O Goku Black mesmo, né, atingiu o Goku e o Trunks com o Kamehameha, que derrubou os dois, mas não destruiu nem a cidade onde eles estavam. Então não é porque eles destroem planetas que eles fazem isso com qualquer rajada de energia que eles atiram. Primeiramente, além de errado, Peter e seu famoso roteirista provaram aqui não saber sobre as destruições e lutas de Dragon Ball.
Primeiro que a análise deles considerava o mangá, mas mesmo assim ignoraram o feito de Bills e Champa, que destruíram mais de uma vez vários planetas com socos. Jiren foi afirmado ser superior a Bills e aos deuses da destruição inúmeras vezes, e certamente poderia fazer o mesmo que Bills e Champa. Aliás, ele usa argumentos fracos e sequer deve ter visto a cena que se destaca. Na cena em que Goku Black usa seu Kamehameha, ele sequer abre uma cratera. A grama se mostra intacta depois do golpe. E assim como dito por Raditz, os golpes são focados em um único ponto. O golpe certamente foi focado no Goku e no Trunks. Caso você discorde, terá que concordar que um cortador de grama é superior ao Goku Black e a resistência de Goku e Trunks. Aliás, guerreiros conseguem ferir usando socos e chutes. Personagens capazes de resistir a golpes de Ki com capacidade muito além da planetária. Jiren era capaz de subjugar Vegeta, que foi capaz de resistir a um golpe potente o suficiente para destruir planetas completos. E isso foi ainda na saga Saiyajin, provando que golpes físicos têm pelo menos uma potência parecida a golpes de Ki. Não é a mesma potência, mas é o suficiente para destruir planetas ou múltiplos continentes inteiros. Mas o soco do Superman nem causou grandes efeitos no cenário. Bem, galera, esse argumento se baseia na seguinte lógica, né? O soco do Jiren provocou uma ventania e do Superman não. Logo, o soco do Jiren é mais forte. Isso não faz o menor sentido, porque o Jiren deu centenas de socos em todo o torneio do poder e pouquíssimo desses socos causaram destruição do cenário. Você não viu isso? E só um provocou uma ventania. Só desses centenas de socos, só um provocou uma ventania. Isso quer dizer que os socos são fracos? Não. Só quer dizer que provocar a ventania era algo interessante pro anime, né, naquele momento, e depois se tornou irrelevante. E esse mesmo conceito vale para as HQs também, né? Você ficar mostrando o tempo todo quanto um cenário é afetado por um soco que destrói planetas o tempo todo, isso acaba ocupando espaço na página inteira, né? Enquanto nos animes a gente se apega à cena, nas histórias em quadrinhos a gente também tem que se apegar à leitura. Afinal, a história em quadrinho é pra isso mesmo, né? É pra ler. E quanto a duvidar do soco do Superman, galera, isso pra mim é um argumento mimimi. Porque o Superman já mostrou que pode carregar a Terra mais de uma vez. E isso é o Superman padrão, ok? É o Superman padrão. Não é o Superman do Reino da Manhã que a gente mostrou na Batalha Mortal. E a gente já mostrou que é muito mais forte que o Superman padrão, esse do Reino da Manhã. Não tem comparação. Ele tá níveis muito acima do Superman padrão, que tem gente na dúvida se ganha do Goku o Superman padrão, ok? Então assim, o Superman do Reino da Manhã é muito mais forte que o padrão. E se a ventania causada pelo soco fosse o único critério para medir a força, o All Might seria mais forte que o Jiren. E nem de longe ele é. Nessa parte o Peter dá um argumento bom, mas se contradiz ao mesmo tempo. Eu concordo totalmente com não discordar dos socos do Superman, e que destruição do cenário é algo que só deve ser levado em consideração quando é um feito concreto, principalmente pela área de efeito. Mas ele se mostra hipócrita quanto ao quadro anterior, pois primeiro ele diz que os golpes não destroem nem cidades e que Goku se fere com eles. Já no outro ele fala que muita área de efeito seria prejudicial para a leitura da HQ. Isso foi um tanto quanto hipócrita, que fique aqui perceptível a contradição. Com isso nós encerramos a parte do Peter, já que no resto do vídeo ele apenas rebate comentários de haters, que dizem que ele odeia Dragon Ball, entre outros mimimis. Agora vamos refutar o vídeo do Oliver Noronha, que também cometeu equívocos em seu vídeo resposta ao Einerd. Lembrando que isso não é um ataque a nenhum dos dois, e sim uma crítica a seus respectivos vídeos. Enfim, vamos ao trecho. O primeiro feito é esse daí, ele nocauteou o Superboy com um soco de escala planetária, ou seja, o narrador disse que esse soco tinha poder suficiente para abalar planetas, e falou no plural. Isso o que o narrador falou, mas mais pra frente nós vamos falar disso. Conseguiu se safar de um ataque conjunto da Sociedade da Justiça, e o Superman tomou sufoco pra esses heróis aí que são de escala baixa. Talvez a única heroína ali que tenha um poder um pouco mais elevado é a Poderosa, mas ainda assim na frente desse Superman que dizem que tem poder de mover planetas, não era pra ele ter sido aprisionado por esses caras da Sociedade da Justiça. Por aí a gente vê que ele tá mais ou menos em escala um pouco acima da urbana, ou seja, eu classifico ele na escala mundial ali, mas vamos continuar. Tá ali, ó, quando ele conseguiu fugir da Sociedade da Justiça foi a custo de, muita pancada, ficou todo arrebentado, a roupa rasgada, perdeu a capa, enfim. Bem, não é esse Superman que eu imagino derrotando o Jiren não, né? Porque o Jiren derrotou seres muito mais fortes do que todos esses aí que foram pra cima do Superman. Goku Blue, o Freeza Gold, e não foi qualquer Goku Blue não, foi Goku Blue, mas que é aumentado 20 vezes, que não fez nenhum efeito no Jiren, e depois ainda veio com instinto superior. Demonstrou alta superioridade de velocidade se comparado ao Superboy.
Nossa. Voou de Nova York para Metrópolis em fração de segundos antes de completar uma frase. Eu acho que isso o Peter cita lá, né, no vídeo dele. Mas vocês vão ver que esse não é um feito tão assustador se comparado à velocidade do Jiren mais pra frente. Continuando, não pôde ser seguido por Jay Garrick, considerado um dos flashes mais rápidos da DC, uma das versões mais rápidas. Suportou ataques do Hércules sem se defender, bloqueou uma força de explosão concentrada com apenas uma das mãos, foi capaz de usar vários anéis dos lanternas numa só vez. Mais uma coisa que eu gostaria de mostrar é que não foi só o Jiren nerfado pelo Reynard, até mesmo o Superman foi nerfado na luta, principalmente nesse vídeo do Oliver, em que ele põe o Superman em nível, entre aspas, urbano até global, sendo que esse Superman é sim de escala universal pra cima. Ele se mostrou superior ao Superman pós-crise, que em sua luta com o Era de Ouro estavam quase quebrando o tecido do espaço-tempo e condenando seus respectivos universos. Superman pós-crise é igualado e pode escalar ao Superman pré-crise, que entrou no Big Bang e quebrou um objeto que também sobreviveu ao Big Bang. Superman é comparável ao Capitão Átomo, que destruiu e recriou um universo. Superman já lutou com o Monarca, cujo poder quântico é igual ao do Big Bang, entre outros dezenas de feitos que o Superman tem para provar tal nível. Vejam que os feitos do personagem não é uma coisa assim que você diz, nossa, é uma escala universal, uma parada assustadora, um negócio absurdo. Tudo que ele demonstrou foram coisas de níveis urbanos, coisas que o Goku demonstrava, por exemplo, na série de Dragon Ball. O Superman Kingdom Come não fez nada demais para poder querer comparar ao nível de poder do Jiren. A única coisa que daria para tentar comparar seria essa tal citação do soco, que foi uma força de expressão que diz que ele bateu com tanta força no Superboy que poderia mover planetas. Cara, se ele realmente tivesse uma força dessa no punho, ele teria explodido a cabeça do Superboy. E mesmo assim o narrador também foi muito desleixado nesse sentido, porque se esse soco tivesse tanta força assim, teria de causar alguma coisa ao redor, tipo uma explosão de ar, um terremoto, alguma coisa teria que acontecer para mostrar que o punho dele tem tanta força assim. Bom, primeiro quanto ao soco do Superman, ele realmente deu um tiro no próprio pé quando usou isso. Eu poderia usar o vídeo do Reynard para refutar ele. A verdade é que a destruição de cenário com socos nunca foi um forte de Dragon Ball. Existem várias evidências para que personagens destruam planetas com socos, mas eles só fizeram isso uma única vez, que nem canônico é. Eu poderia usar várias vezes em que os socos do Goku não fizeram nenhum estrago no cenário para usar contra o Oliver, mas fica óbvio que isso é por área de efeito, e que Superman realmente pode mover planetas com socos. Eu até gosto do Oliver, mas ele foi bem contraditório nesse argumento. Vamos ao próximo trecho. E o Peter comparou a velocidade do Jiren à do Dispo. É um brincante mesmo, né? Ah, o Zeno não conseguiu ver os movimentos do Dispo, precisou de câmera lenta. Cara, o Zeno não viu os movimentos super velozes de ninguém. E a prova mais irrefutável de que o Jiren está anos-luz na frente do Dispo em super velocidade foi mostrada na fase 1 e desajeitada do Goku com o Ultra Instinto, onde o Jiren é o único a ver o seu ataque, enquanto o Toppo e o Dispo só viram aonde ele foi parar segundos depois. E se o Dispo realmente tivesse velocidade superior à do Jiren, ou no mesmo nível, como você diz, ele conseguiria acertar ou ver os movimentos do Goku com o Ultra Instinto, coisa que só o Jiren foi capaz. E isso estamos falando do Ultra Instinto da primeira onda, que era anos-luz inferior ao instinto superior completo. Dispo está a vários degraus abaixo do Goku e Jiren em questão de velocidade, e isso é fato. O Zeno ter pedido para ver em câmera lenta algum movimento dele foi só para ilustrar a cena. Na prática, só o Jiren foi oponente pro Goku com instinto superior, e quase venceu o Saiyajin. Dispo foi surpreendido por dois personagens com velocidade extremamente inferior a dele, Gohan e Madikaio. Onde que alguém desse nível tão medíocre surpreendeu o Jiren em algum momento do torneio?
Hein, Peter? O fato do Zeno usar a câmera lenta para ver o Dispo, em especial, não significa que ele consegue ver os movimentos do Jiren, Goku e Vegeta com precisão. Ele não via nada. Prova disso também é que no mangá o Daishinkan para a luta dos deuses alegando que o Zeno não estava vendo e nem entendendo nada, pois todos se movimentavam em super velocidade. Ou seja, reafirmando aqui o que eu já disse, o Zeno não via ninguém em movimento de super velocidade. Certo e errado, eu também acho que Dispo é bem inferior a Jiren em velocidade, mas ele usou o argumento errado para isso. Segundo ele, Zeno não via ninguém, nem mesmo Goku e Jiren, mas ele meio que se contradiz, já que ele diz que a cena do Dispo com Freeza é só para ilustrar, já depois ele diz que ele não enxergava ninguém que era super rápido. Dá pra usar esse argumento de ilustração contra ele mesmo, mas no fim isso tudo é meio irrelevante, já que Jiren continua mais rápido que o Dispo. Bom, o vídeo é basicamente esse, afinal o resto do vídeo do Oliver é pura enrolação e se eu fosse refutar iria apenas repetir tudo que eu já disse. Enfim, obrigado por assistirem. Passem nos canais parceiros que estão na descrição. Deixe seu like e sugestão para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Anime Fatos desligando. Sempre. Até a próxima, galera. Fui!